Olá, minhas queridas irmãs, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, amém? Estamos aqui mais esta manhã, este dia, para falarmos um pouquinho do amor de Deus, sobre a santidade, né? Esse estudo que a gente vem fazendo. Hoje nós vamos falar sobre santidade em nossa casa, amém? Eu sou a missionária Pamela Cruz, da Igreja Templo Pentecostal Unidos na Fé, que fica na Rua Aliados 1291, em Ribeirão Preto, nos Campos Elíseos. Por causa desta pandemia, né, por causa desta quarentena, não está tendo culto na igreja. Nós temos feito os nossos cultos aqui na nossa casa, transmitido por este canal. Pelo Facebook do pastor Alexandre, do pastor Neto, pelo meu também. E nós temos continuado levando a palavra do Senhor, porque em tempos difíceis, né, a gente vê a glória do Senhor resplandecer. E nós vamos vencer para a honra e glória do nosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é um Pai que zela por nós, mas nós temos que manter a nossa confiança, nossa firmeza, né, em nome de Jesus. Então vamos começar nosso estudo hoje, amém? Falando sobre como ser santo dentro da nossa casa. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque dentro da nossa casa, para aqueles que nós realmente temos intimidades, não há máscaras, não há uma imagem, né, que a gente possa tentar fingir. Por mais que a gente tente, é praticamente impossível, né? Dentro da nossa casa a gente é o que é, não tem como. Para os nossos filhos, para o nosso esposo, nós vamos ser o que a gente é, amém? E aqui, olha só, é muito importante a gente ver como que a gente tem sido, como a gente tem realmente mostrado dentro da nossa casa, como a gente é verdadeiramente um cristão. Então vamos começar nossa leitura bíblica em Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir. Amém? Então, versículo 2. Para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, olha só, tu e teus filhos, e o filho de teus filhos, todos os dias de sua vida. O que tem os dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliquem, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, e o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás. Então, quer dizer, olha, e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás, assentado em tua mesa, e andando pelo seu caminho, e deitando-se e levantando-se. Veja só, aqui o Senhor estava dizendo, preste atenção, meu querido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso quer dizer de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amém? Então ele fala, e você vai ensinar os teus filhos e os filhos dos teus filhos,
Quando você estiver sentado na mesa, falará do amor de Deus. Quando você estiver andando pelo caminho, você falará do amor de Deus. Quando você estiver fazendo, ao sentar, ao levantar, ao deitar, você estará falando do amor de Deus. E muitas vezes, irmãos, dentro de casa a gente não faz isso, né? Às vezes a gente, pelos afazeres que nós temos, pelas lutas do nosso dia a dia, a gente deixa, né? Às vezes na hora do almoço cada um pega um prato e senta um na sala, outro não sei aonde. Não, sentemos à mesa, estejamos juntos, né? Falando coisas que venham edificar a nossa alma, a nossa vida na presença de Deus, para que assim o Senhor venha honrar a nossa casa, venha honrar a nossa família, né? E eu acho interessante porque ele fala assim, ó, intimarás. Então você vai ensina desde cedo os teus filhos, ensina, fale do amor de Deus. Demonstre que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que nos amou de tal maneira que entregou seu único filho para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados, pagou o preço de sangue para nos salvar, para nos dar direito à vida eterna, né? Então é isso, nós temos que ensinar, nós temos que viver a palavra do Senhor. E eu acho tão interessante aqui em Josué finaliza, né, seu livro no 24:14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e sirva-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses das quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Quer dizer, ó, abandona tudo aquilo que te afasta de Deus. Foca em Deus. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Quer dizer, você tem livre-arbítrio. Você escolhe se você quer servir a Deus, quer honrar o Senhor, quer viver uma vida santa com o Senhor ou não. A escolha é tua. Se os deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha só, aí Josué diz assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, não importa quem esteja ao redor, quem esteja em volta. Se o meu vizinho serve, se o meu parente, se não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz: olha, não importa, você é livre para decidir, mas eu e minha casa, em nome de Jesus, serviremos ao Senhor. E é esse que a gente tem que ter em mente, meus irmãos. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que realmente seja para a glória de Deus, né? Vamos lá em Efésios 5:22. Efésios 5:22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de águas pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Olha só, minha querida, meu irmão querido, a palavra do Senhor diz, né, que vós mulheres, sujeitai-vos, né? Às vezes a gente tem vivido tempo que fala, a mulher não pode se rebaixar, não pode, não é isso. Não é isso. Sujeitar não quer dizer que a gente vai ser humilhada. Porque olha só o que ele diz aqui, né? Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. O homem, ele valoriza, o homem que está no Senhor, o homem que conhece a palavra do Senhor, ele valoriza a sua esposa, ele a ama, ele preza tudo que ela faz, ele valoriza, né? Então, ele quer o melhor para ela. Ele fala assim, olha, e o homem, ele sustenta a sua carne. Então, por que ele não vai sustentar a sua esposa? Por que ele não vai cuidar da sua esposa? Nós temos esse dever. E ele fala assim, ó, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, né? Quando a gente entende esse amor de Cristo para conosco, nós entendemos que em nome de Jesus a gente vive a excelência do Senhor no casamento. Há lutas, há dificuldades, mas nós vivemos. E a palavra lá em Provérbios 31 diz que a mulher sábia, ela edifica, né? Ela é muito valorosa. Ela é valorosa, que o seu valor excede aos de rubis. Ela não come o pão da preguiça. Ela conhece o seu marido à porta, né? Então por quê? Porque ela preza para fazer o melhor pelo seu lar, pela sua casa, pelos seus filhos. Ela não deixa para lá de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Então é assim que o Senhor quer que nós sejamos, né? Auxiliadoras. Né? A palavra do Senhor diz que Deus dormiu o homem, tirou da costela, né, uma costela de Adão e fez a mulher, para que a gente estivesse ali junto. E junto, lado a lado, ele fala que, olha, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa carne. Uma carne, uma única carne. Então, uma única carne quer dizer, a gente ali lado a lado, a gente sustenta um ao outro, a gente ajuda um ao outro. Não há competição no casamento, não há, sabe, eu não consigo. Louvado seja Deus, eu tenho, né, agora em julho, nós completamos 13 anos de casado, o pastor Alexandre e eu, e nós não temos diferença, o meu dinheiro, o meu salário, né? Não tem isso, são os seus filhos, não, são os nossos filhos, a nossa renda, o nosso trabalho. Para quem nos conhece sabe, nós dois somos advogados, trabalhamos juntos, vivemos praticamente 24 horas juntos e para a glória do Senhor. Nós temos essa parceria plena, gloriosa, porque o amor de Deus reina em nossas vidas, né? E a gente procura ensinar os nossos filhos o caminho certo. Nós, né, lutamos todos os dias para dar bom testemunho. Não é fácil? Não é fácil, não. Né? Às vezes você ensinar o seu filho, às vezes a gente vem com costumes errados do outro tempo que a gente não conhecia Deus. E às vezes a gente acha que uma mentirinha daqui, uma mentirinha dali não vai fazer mal, mas faz. Né? A verdade, ele fala assim que a verdade tem que reinar. E olha só que a palavra do Senhor continua dizendo aqui no versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada em particular, ame a sua própria mulher,
como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Quer dizer, valorize, ame-o, né? Homem, ele tem essa necessidade de ser cuidado, de ser amado. Irmãs, nós somos diferentes porque o Senhor nos fez com uma perfeição, sabe? Com amor. Nós geramos, nós somos mulheres, mães, e a gente tem esse cuidado. Então, o marido também, a gente tem que ter esse cuidado, esse amor com os nossos maridos, com os nossos filhos. Amém? Mas ele vem e diz assim também, olha: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Quer dizer, crie com amor, na palavra, ensinando, orientando, né? A obrigação, irmão, de educar é dos pais, é da família, é dentro da casa. Porque a gente tem vivido tempos tão difíceis, porque os pais muitas vezes têm negligenciado, têm abandonado a sua missão de educar, de ensinar. E essa quarentena tem nos mostrado bem isso. A gente precisa, né? A gente precisou de uma doença para parar muitas vezes e estar mais próximo dos nossos filhos. Louvado seja Deus, o pastor Alexandre e eu, graças a Deus, nós já havíamos em 2014 decidido, né, que a nossa prioridade eram os nossos filhos. Na ocasião, o Isaac. Então nós acabamos optando por montar o escritório na nossa casa, para nós estarmos mais próximos do nosso filho. Nós temos escritório, né, em Ribeirão também, mas lá algumas vezes só na semana que nós vamos com horário marcado, porque a gente prezou estar junto com os nossos filhos, próximo, que a educação deles era uma responsabilidade nossa. Apesar, louvado seja Deus, da gente ter, né, o pastor Valmir, a irmã Madalena, são os meus pais, tem a minha sogra, que é uma bênção também, a tia Francisca, né, a tia Chica, que a gente chama, ou a vovó Chica, e é uma bênção. A gente tem o suporte também deles ajudarem nós, mas a gente quis estar perto deles. Graças a Deus, louvado seja Deus, a gente teve esse privilégio, né, de a gente trabalhar por conta. Tem as dificuldades, tem, né, a gente trabalhar por conta, mas também tem os benefícios. E um dos benefícios é a gente poder fazer o nosso horário, da gente poder estar com os nossos filhos, e a gente precisa levar na escola, buscar na escola. Às vezes você fala assim: nossa, mas a cidadezinha que vocês moram, né, tão pequenininha. Não, a gente preza em levar, buscar, leva para o curso, leva para a natação. A gente busca isso para estar próximo, né? A gente conversa, a gente está perto, a gente ensina, porque é nossa obrigação. Então, se nós queremos gerar filhos, nós não temos que gerar filhos para o mundo somente assim, para falar assim: ah, o mundo vai criar. Não, eu vou gerar filhos para eu criar, para educar, para eu ensinar a palavra do Senhor, para que lá na frente ele seja um cidadão do bem, para que ele seja um cidadão de Deus, um cidadão do reino de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, procure ensinar os seus filhos. Esses dias eu baixei no celular um aplicativo para ensinar mais a palavra do Senhor, sabe? Para as crianças brincarem e conhecer a palavra de Deus. Então, assim, nós precisamos ensinar desde cedo, sabe? Ensina o caminho do Senhor quando eles são pequenos, eles não vão desviar. Porque mesmo que o mundo venha com promessas, com situações que venham às vezes seduzir, a graça do Senhor vai estar dentro deles e eles não vão desanimar, eles não vão desistir. E mesmo que desviem, um dia
a graça do Senhor vai realmente reinar na vida deles e eles vão voltar. Né? Eu já disse, né, sempre digo isso na igreja, meu pai, o pastor Valmir, foi criado dentro da igreja, né, da Assembleia de Deus. Minha avó e meus avós tiveram ali o privilégio de comemorar seus 50 anos de casamento num culto dentro da igreja, né? Viveram, né, a vida toda ali levando seus filhos. Infelizmente, chegou ali na juventude, né? Alguns se desviaram, mas Deus alcançou a graça e eles voltaram. Ainda tem uns que precisam realmente reconhecer o Senhor como seu Salvador, mas a semente está plantada, eles são tementes ao Deus, eles honram, né, da sua maneira ali ainda, tem essa semente dentro deles. Então a gente não pode desanimar, amém? Então busque ao Senhor, amém? Quero orar com você em nome de Jesus, para que Deus te abençoe, para que te dê sabedoria, e que a palavra do Senhor venha nos edificar cada dia mais, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor, porque nós queremos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos mulheres valorosas, varão, Senhor, abençoado, varão que reconhece a esposa que tem, valoriza estar em família, valoriza seus filhos. Oh, papai, nos ensina cada dia mais, Senhor, a andarmos em santidade, que os nossos filhos realmente vejam em nós uma verdadeira testemunha do que é a Tua palavra, do que é estar contigo, Pai. Assim eu peço, abençoe Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que seja abençoado, que o seu lar seja abençoado, que a sua vida seja transformada para a glória do Teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Lembrando que aos domingos, às 9 da manhã e quarta-feira, às 19h30, tem culto lá no canal, em nome de Jesus. Amém? Pelo Face, pelo canal. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus.